E se os deuses antigos fossem mais do que apenas mitos? Será que as histórias gravadas em tábuas de argila mesopotâmicas seriam a chave para reescrever a história da humanidade? O termo Anunnaki vem da mitologia suméria, uma antiga civilização que floresceu no que hoje é o Iraque, há mais de 4.500 anos. Esses seres mencionados em textos como a Epopeia de Atrahasis e a Epopeia de Gilgamesh eram retratados como divindades poderosas que moldaram o nosso mundo. A história convencional os considera figuras míticas, mas e se eles fossem algo mais? E se, como sugerem algumas teorias controversas, eles fossem visitantes de outro mundo? Como disse Aristóteles, é característica de uma mente educada considerar uma ideia sem necessariamente aceitá-la. De acordo com a interpretação do falecido autor Zecharia Sitchin sobre textos antigos, os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru. Seu mundo estava morrendo, sua atmosfera estava se deteriorando. Eles precisavam de um elemento específico para salvá-lo: ouro. Quando dispersas na atmosfera, as partículas de ouro poderiam atuar como um escudo protetor, refletindo a radiação solar. Sua busca os levou à Terra, onde chegaram há cerca de 450 mil anos. Inicialmente, os próprios Anunnaki, juntamente com um grupo de deuses menores chamados Igigi, trabalhavam nas minas. Mas o trabalho era extenuante. O poema de Atrahasis diz que o fardo dos deuses era pesado demais, o trabalho insuportavelmente árduo. Eventualmente, os Igigi se revoltaram. Eles cercaram a casa de Enlil, um dos principais líderes Anunnaki, e se recusaram a trabalhar. Uma nova solução era necessária. Os Anunnaki decidiram criar uma raça de trabalhadores para assumir o fardo. É aqui que a história da criação da humanidade toma um rumo radical. Sitchin propôs que os Anunnaki não criaram os humanos do zero. Em vez disso, eles usaram engenharia genética avançada. Eles pegaram um hominídeo primitivo, possivelmente o Homo erectus, e modificaram seu DNA, criando o primeiro Homo sapiens. O primeiro dessa nova espécie foi chamado de Adamu. Parece familiar? Esse ser foi projetado para ser inteligente o suficiente para realizar as tarefas complexas da mineração. Esta história ecoa o relato bíblico de Adão, formado do pó da terra, mas com uma reviravolta cósmica. Os Anunnaki estabeleceram uma base de operações na Mesopotâmia, um lugar que Sitchin associou ao lendário Jardim do Éden. Ali, os humanos foram criados e colocados para trabalhar na mineração do ouro que salvaria Nibiru. Em troca, os Anunnaki, com seu tamanho imenso, tecnologia avançada e longa expectativa de vida, eram vistos como deuses. Eles compartilharam conhecimento de astronomia, matemática e agricultura, dando início à civilização humana. Após milênios, o tempo dos Anunnaki na Terra chegou ao fim. Seu planeta natal se estabilizou e os conflitos internos entre seus líderes, como a rivalidade entre os irmãos Enki e Enlil, aumentaram. As grandes naves espaciais começaram a partir, deixando a humanidade à própria sorte. Mas eles não nos deixaram sem um plano. De acordo com a teoria de Sitchin, eles estabeleceram um sistema de monarquia, nomeando governantes humanos para governar em seu nome. Isso está documentado na lista de reis sumérios, que registra reis que reinaram por períodos incrivelmente longos, dezenas de milhares de anos antes de um grande dilúvio. Esse dilúvio catastrófico, descrito em textos sumérios e espelhado na história da Arca de Noé, foi supostamente uma decisão dos Anunnaki para recomeçar do zero. Mas um deus, Enki, salvou secretamente um humano, Ziusudra, instruindo-o a construir uma arca. Após o dilúvio, a civilização foi reiniciada. Os Anunnaki, segundo a teoria, alteraram o DNA humano novamente, encurtando nossa expectativa de vida para nos tornar mais controláveis. Os reinados dos reis pós-dilúvio, como no lendário Gilgamesh, foram muito mais curtos, embora ainda impressionantemente longos. Então, onde está a prova física desses deuses? Os defensores dessa teoria apontam para as estruturas megalíticas do mundo, como as grandes pirâmides de Gizé. Como a sociedade antiga poderia mover blocos de granito de 70 toneladas com tanta precisão?
As pirâmides poderiam ter sido auxílios à navegação ou usinas de energia construídas com tecnologia Anunnaki? Essa teoria é claro, altamente controversa e rejeitada por historiadores e arqueólogos tradicionais. Eles argumentam que esses mitos são simbólicos e que os humanos antigos eram mais do que capazes de realizar feitos de engenharia incríveis. Mas as perguntas permanecem. Seriam os Anunnaki simplesmente fruto da imaginação humana? Ou poderiam ser um capítulo esquecido da nossa história? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.